Olá, seja bem-vindo ao Pode Saber, esse podcast que é feito com muito carinho pelo Colégio Saber. Eu me chamo Silas Fernandes e hoje eu tenho o prazer de receber nosso ex-aluno, ele é ator, comediante, humorista, Vitor Hugo Tomazullo. Tudo bem com você, meu querido? Eu tô vendo o diretor batendo palma. Legal. Pronto, o diretor bateu palma. Você tá bem, Vitor? Falou tudo, mas esqueceu que é dançarino também, né? Eu falei de dançarino, não falei? Não, Mas assim, aqui você faz várias coisas, né, Vitor? eu faço. Faz várias coisas. E assim, eu gostaria de começar perguntando para você em que ano você entrou no colégio, que eu gostaria que você falasse um pouco, e a importância do Colégio Saber na sua formação, né? Além da parte educacional, mas cultural. Sim. Cara, eu entrei em 2009. 2009. Saber. Quando o Saber ela era perto de Esperança, lá no centro. Sim. Eu entrei lá, eu tinha 2 anos de idade e foi ali que eu conheci meus primeiros amigos. O Pedro, que eu conheci. Quem dessa turma estava? O Pedro, o Otávio também estava. A Pietra estava também, o Vitor, que é o irmão da Pietra, né? Eles estavam todos na mesma lá. E daí eu entrei em 2009 e fiquei minha vida inteira no Saber. Nunca mudei de escola na vida. E daí a gente passou por 3 unidades, né? Foi a perto do centro, depois uma perto da casa da minha avó. Sim. E a outra aqui que a gente tá. E eu sempre falo que o Saber pra mim ele foi mais que uma escola, desde sempre. Porque, eu acho que é muito diferente, assim, a sensação que eu tenho. Porque é mesmo família. E era uma turma muito especial, né, Vitor? Muito Você fez parte do início ali no Saber TV, que hoje tem um Pode Saber também, que é um outro projeto que começamos esse ano. Quais foram os principais desafios que você encontrou ali no Saber TV? Desde lá do começo, não sei se você vai lembrar, quando você estava... Tem aquela famosa foto que eu mostro às vezes, né? Que você pequeno lá, rei, né? você de rei e tal. E ali no 6º ano, uma coisa mais precária e tal. E foi melhorando com o tempo, né? Até no 3º médio você gravando, editando vídeos que eram extremamente longos, né? Pois é, nossa senhora. Eu lembro, né, que você fazia o Saber News toda vez, e a gente ficava pirado, porque a gente queria renovar e inovar toda vez que a gente fazia, que era uma coisa que a gente fazia todo ano, né? Sim. E daí a gente fazia o Saber News, era uma coisa mais educacional mesmo, de sala, assim, sabe? Aí você veio com a proposta do Saber TV em 2024, que a gente estava no 3º ano, e eu acho que todo mundo veio com a ideia de abraçar, assim, sabe? Que era uma coisa nova, eu não via muito as escolas fazendo isso. Eu acho que é uma iniciativa muito legal, que é uma iniciativa cultural também, sabe? E trabalha várias coisas, exatamente, né? A comunicação, a própria união da turma, a própria sabe? união da turma, é verdade. E daí você veio, eu lembro que você chegou na sala um dia e apresentou o slide, falando os temas que você queria que tivesse, as ideias, tudo que você queria que tivesse ali. E daí, foi muito bom, porque daí a gente abraçou a ideia. Na semana seguinte a gente já estava montando aqui esse lugar, botando TNT preto para fechar a janela, colocando cortina, pendurando cortina, foi muito bom. E é legal, né? Não, foi muito bom. E foi um desafio, né? Porque daí você editar um vídeo de 1 hora, a gente fazia tudo pelo celular. E a loucura é que, assim, era 1 hora no YouTube, né? No YouTube. Tipo, se você parar pra pensar, fazer um programa de 1 hora no YouTube é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que a gente editava, eu colocava lá pra fazer o upload, né, do vídeo, colocava pra estreia. E toda vez que eu terminava de dar aula, assim, eu colocava e daí vamos ver. E eu lembro que o primeiro episódio muita gente assistiu simultaneamente, que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Ainda mais para que não é profissional, claro que não, é amador. É educacional, é de uma escola, sabe? Sim, não tem nenhuma produção enorme, a gente fazia tudo com o celular. E o povo querendo assistir foi muito legal. Daí isso foi impulsionando para fazer os outros. A gente fez da festa junina também. Sim. A gente fez o último antes das férias, que foi que a gente reuniu todo mundo lá na sala, assim. Foi muito bom. Você acredita que você deu muita sorte, assim, de ter caído num colégio que trabalha, né? Que abraça, né? Porque é difícil um colégio hoje abraçar essa parte cultural, né? Muito. E eu acho que é muito importante para a formação de um indivíduo. Sim. Eu acho que se o indivíduo não tem conhecimento de mundo, não tem repertório cultural, ele não vai saber se posicionar criticamente numa sociedade, porque a cultura, ela faz parte, sabe? Sim. E até hoje, quando a gente se encontra, assim, o povo da escola, geralmente a gente se encontra na casa do João, beijo João. Aí a gente se encontra na casa dele e daí a gente coloca na TV o Saber TV. E daí a gente tem aquele sentimento de muita saudade, a gente ri muito das caras que a gente fazia,
mas a gente fica, às vezes, com... Não é vergonha, mas a gente fica meio, sei lá, a gente se vendo ali, a gente mudou bastante, né? Não parece, né? A gente mudou bastante. Deu uma evoluída, né? Uma incrementada. E esse é legal, né? É quando a gente, toda vez que eu falo sobre registrar esses momentos, é para que vocês possam olhar no futuro e ver o quanto vocês evoluíram como pessoas. Né? Ai, foi muito bom. Foi uma época muito boa. Eu só tenho a agradecer. E como Que bom que tá salvo. Como professor, porque você deixa de ser aluno, né? Então, ali em 2024 é o seu último ano no colégio, e hoje você se torna um professor, uma pessoa que tem uma grande experiência no mundo da dança. Como está sendo essa experiência, esse desafio? Cara, eu gosto muito de dar aula, sério. Sim. É uma parte da minha vida, assim, que eu acho que me molda muito como pessoa, assim. Eu comecei a dar aula em 2023, eu estava no segundo ano do ensino médio ainda, e eu peguei uma turma só, que é a turma da minha irmã, inclusive, de 12, 11 anos ali, mentira, ela tinha menos, uns 9, 10 anos. Eram crianças ainda. E daí foi aumentando as minhas aulas, e hoje em dia eu ainda dou aula para essa turma, só que agora elas já estão na pré-adolescência, crescendo assim, sabe? E é muito legal ver alguns vídeos de antigamente que a gente vê uma mudança muito drástica em tão pouco tempo. Porque essa idade dessa transição, nossa, muita coisa muda. As meninas cresceram muito, o cabelo muda, a fisionomia muda, a voz, o modo de falar, o modo de se portar. O comportamento. É muito legal. Tipo, elas já são meninas, sabe? Não, já são moças, não são meninas, crianças. Sim. Já são moças, sabem se E é colocar. diferente, né? É muito diferente. Na dança se torna algo bem diferente, né? Se torna diferente. Porque a gente trabalha com o corpo, né, a dança. A dança a gente molda aquele corpo ali. Sim. E esse trabalho que ele é feito desde de quando elas eram crianças, a gente consegue trabalhar muitas coisas em pouco tempo, né? Que 1h30 de aula, juntando 3 horas na semana, não é pouco, mas não é muito, né? Mas é um trabalho que a gente vê conforme passa os anos, que é um trabalho bem digno. E trabalhar com a dança, né, que é o meu principal amor da minha vida, assim, eu vejo meus pais dançando até hoje, é um presente para mim. E hoje em dia eu dou aula de jazz contemporâneo, dou aula para criança também, que eu amo dar aula para criança, que é muito divertido. Porque daí, dá para brincar muito, eu também sou muito palhaço, né, então eu brinco muito com elas. Tiro sarro, sabe? Então elas, tio Vitor, você tá feio. Eu falo, é que eu sou seu espelho, querida. Entendeu? Então elas têm muita liberdade. Então brincar com elas é muito gostoso. E trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sei que você gosta muito disso, que eu sei que você trabalha com o que você gosta. E eu vejo a sua admiração, e às vezes a gente se compara, né? Tipo, é quase a mesma coisa. Eu vejo que você gosta muito de trabalhar aqui no Saber. O Saber é sua segunda casa, muito fácil falando. E eu trabalhando com criança, trabalhando com dança, é muito prazeroso. E trabalhar com o que gosta é muito bom. É muito bom. E assim, você falou um pouco da sua família, qual a importância, né? Porque o seu pai, que é comediante, sua mãe, que já é dançarina também, a dança, né? Até sua avó dança, sua tia dança. O seu avô ali com o pandeirinho. Pandeiro, você viu? Né? Assim, é uma família que é extremamente cultural, extremamente vive a cultura, a importância. Imagina, a gente falou da importância do Colégio Saber, mas da sua família também. Minha família é tudo, bem. Minha família é tudo pra mim. É muito engraçado, que sempre quando a gente volta de um dia cansativo, a gente volta compartilhando muitas ideias. Meu pai, ele acha que ele é bem eu, assim, sabe? Porque ele tem a cabeça sempre muito a mil, ele pensa demais. Sim. Ele sempre tá criando na cabeça dele. Então eu chego, às vezes ele tá até cansado assim, mas a gente dá um start numa conversa, fica nós 4 conversando, acontece o que acontecer, é sobre o Oscar, é sobre o que tá acontecendo agora, assim, e a gente vai tendo várias ideias. Ontem teve um ocorrido na CPTM, querida, que eu cheguei em casa falando, meu Deus, eu passei um perrengue do caramba, que eu fiquei na CPTM, que deu um problema lá na linha 11, e eu tava dentro desse trem, e demorou muito pra chegar no lugar, eu demorei quase 3 horas pra chegar na faculdade, aí eu cheguei e tal, e no desenrolar da conversa a gente já chegou numa ideia de gravar um vídeo no trem, entendeu? Na pré-estreia do filme do Michael, meu pai, a gente já teve essa ideia, então a gente transforma tudo em arte. E a minha família é a minha base sempre, meus pais me ensinaram tanto a dar meus primeiros passos,
Quando me ensinaram a dançar também, eu lembro do dia, não lembro, mas sei que eu lembro. Porque ele colocou o vídeo do Michael Jackson e eu dançando, sabe? Então, eles sempre foram os meus maiores apoiadores. Se não tiver ninguém na plateia, eu sei que eles vão estar lá, com certeza. E é uma receita infalível, né? Porque nesse momento você está colocando vários vídeos na internet, no seu Instagram, no TikTok, Segue lá. né? Inclusive, se quiser... Né? @Vitor Tomazulo. Segue lá, por E favor. assim, eu comentei isso com você, acho que ano passado, eu falei que eu vi um vídeo seu com a Eloá fazendo uma dança e tal. Eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, continua. Faz mais isso, porque é uma receita infalível, porque você tá... Que família, né? Se a gente parar para pensar, no Brasil tem um pai, uma mãe, uma irmã e um irmão, tipo assim, todos dançam. Que todos dançam. Entendeu? É muito engraçado. E eu vejo isso nos comentários. Muitos comentários assim, porque E hoje em assustador, dia né? é assustador, muito. É tipo, por um minuto, você fica carregando e vai aparecendo muito comentário assim. Teve um Você vídeo que a postou gente um domingo um vídeo, postou 2 milhões de views, sabe? Começou 2 E assim, eu milhões. comecei a ver os comentários, assim, inúmeros comentários, pessoal Falando só da come família. domingo, né? A gente postou um vídeo, aí lá não tava nesse dia porque ela tá crescendo, tá virando uma adolescente, ela tava na casa da amiga dela, perdeu 2 milhões de views. Mas a gente viu os comentários falando muito da família. Sim. A gente descobriu, né? Descobriu? Não, mas a gente percebeu, né? Que esse povo da internet que consome esse tipo de conteúdo, eles gostam muito de coisas sobre nostalgia. Que a música que a gente usou, né, What Is Love lá, ela é muito nostálgica. Dos bailes que o povo ia, assim, sabe? Família, porque hoje em dia, infelizmente, muitos casais se separam. Sim. Então essa base de família, ela às vezes se destabiliza, né? E uma coisa que é interessante também, às vezes quando não se separam, por conta da internet, as pessoas estão desconectadas, Com né? certeza. Porque, Tá por cada um exemplo, dentro do seu quarto no celular. um filho está no quarto, outro filho está no... Então, quando vocês postam um vídeo ali, todos juntos, mostram uma união, certo? Né? Porque vocês tiveram que ensaiar, tiveram que conversar, fazer várias coisas naquele Com momento. certeza. Nossa, e pra gravar esses vídeos, bem, quando um não erra, o outro erra. Nossa senhora, minha mãe, que ela tem que estar num ângulo bom, entendeu? Meu pai tem que estar com ânimo, porque ele pensa demais e daí ele fica meio chapado das ideias, ele fica meio assim, eu tenho que convencer ele a gravar. Entendeu? E daí ele viu que bombou, agora ele que tá querendo ser o diretor do negócio. Viu, não, a gente tem que gravar mesmo. Tem que gravar essa ideia aqui. Aí dá umas ideias meio nada a ver, eu falo, pai, calma. Tá? Deixa eu juntar, porque eu acabei de chegar em casa, aí a gente grava. Que loucura, né? Porque na maioria dos casos é o filho que chega... Exatamente. É e pai. veio um comentário falando assim, certeza que foram os pais que obrigaram ele a fazer a dancinha. Eu falei, não, fui eu mesmo, mas agora tá se invertendo o jogo. Agora eu que tô sendo obrigado a fazer as coisas, entendeu? Tá uma coisa de louco mesmo. Não, tá? e tá crescendo, assim, de uma forma absurda. É uma receita, assim, que eu vejo infalível e só vejo crescimento, né? Tipo assim, não consigo ver isso, de certa maneira, caindo. Não. Né? É muito bom gravar. Eu gosto muito de gravar porque a gente tá fazendo o que a gente gosta. Sim. Necessariamente, né? Você se considera hoje em dia um influencer? Com certeza não. Não? Não. Eu não, e nem se eu tivesse muitos seguidores, que Deus ouça essa prece, mas porque hoje em dia você trabalhar com arte no Brasil e no mundo, você precisa ter esse campo digital para você saber divulgar o seu trabalho. Porque antigamente era o boca a boca, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia você bomba na internet, pronto, eu vou te colocar numa novela. Não é assim. Existem tantas pessoas com talento e são deixadas de lado para pessoas que têm mais seguidores no Instagram. E isso é muito triste. E por isso que às vezes a arte ela não vai pra frente, assim, sabe? Você não quer ser Brasil. reconhecido só por essa questão de bombar. Você quer Não, ser eu quero bombar mesmo. Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, mas eu não quero ser reconhecido como influenciador, porque não vou influenciar ninguém. Entendi. Eu quero que esse trabalho na internet... Mas esse trabalho pode inspirar pessoas. Com certeza, mas eu quero que ele funcione para eu saber divulgar meu trabalho. Isso é uma conversa que a gente tem em casa. Meu pai fala, a gente tem que usar esses vídeos para a gente saber divulgar os nossos shows que a gente faz. Porque, querendo ou não, é um público muito grande. E a maioria é de São Paulo, dessa região, assim, sabe? Então, usar essa ferramenta como uma alavanca para o nosso trabalho. E não fazer disso o nosso trabalho. Entendi. Não. E assim, porque tem gente que foca somente como influenciador, tá, e aí? Não que é bom, acho. Não, e assim, você tem né, você se preparou, você tem um trabalho, você tem uma profissão, seus pais também, seu pai principalmente. A gente grava fim de semana. Fim de semana e tal. Que é o momento que tá todo mundo junto. De certa maneira, Vitor, assim, de tudo que você faz, a sua grande paixão é a dança? Cara, a dança ela é minha paixão, sim, mas eu tenho muitas... A arte é minha paixão, eu acho.
existem muitas vertentes da arte que eu considero como minha paixão. A comédia é uma delas, eu gosto muito. Estudar a palhaçaria, ler os livros de grandes comediantes. Meu pai também é um cara que eu mais me inspiro também na comédia. Um palhaço incrível que meu pai é, tanto dentro de casa quanto fora, no trabalho. Porque palhaço é um trabalho, tá, gente? Palhaçaria é um estudo, Eu circo vi é seu um... pai fazendo um vídeo falando sobre Viu? isso, né? Que chamando uma pessoa de palhaço. É uma ofensa para os palhaços, né? Aham. Que é um trabalho sério. Porque daí você utiliza da palavra palhaço como um xingamento, como algo que não é bom, né? Ai, fazendo essa palhaçada, vai pro circo. Não, não vai pro circo. Vai pra cadeia, vai, sei lá, vai pra casa do caramba, mas não vai pro circo. Sim. Circo é lugar sério, circo é lugar de trabalho. Circo é uma das vertentes das artes mais organizadas que existem, que mais vai pra frente. O Circo du Soleil é a empresa de entretenimento, a maior empresa de entretenimento do mundo é o Circo du Soleil, entendeu? E é o circo, Você é tem a vontade arte. de trabalhar no circo? É o meu sonho maior estar lá. Está no E circo? estou encaminhando meus caminhos para chegar lá em algum momento e tomara que esse momento esteja perto. Eu quero muito estudar na França, que tem a escola lá, Jacques Lecoq, que é uma escola incrível assim para o povo das artes, principalmente da comédia assim. Estudar palhaçaria lá é muito bom e muita gente, muitos palhaços do Circo du Soleil estudam lá também. Daí você vai bebendo de várias fontes, né? Mas meu maior sonho é chegar lá. Como bailarino, a carreira como bailarino ela é muito difícil, muito mesmo, mas ela também é curta, né? Porque o corpo ele vai te limitando, então você vai ter que saber não fazer outras coisas, sabe? Principalmente porque no Brasil a dança ela é muito desvalorizada. E não só pelas pessoas que consomem, também as que não consomem, mas pelos próprios profissionais da dança. Porque, gente, existem muitos bailarinos, muitos dançarinos bons espalhados pelo mundo. O que vai diferenciar cada um deles para entrar numa companhia, para entrar no trabalho profissional, para ganhar um cachê bom, legal, que dê para sustentar, sabe? Então, você vai procurando maneiras de misturar o que você gosta e de dar certo, sabe? Porque acho que o maior medo do artista é o fracasso. Acho que de todo mundo também. Mas o artista tem que ter esse medo do fracasso e tem que ter. Você já tem um plano B? Não. A arte tem que ser seu plano B. Não, ela não é um plano B, não. Tem que fazer dar certo. O plano A é a arte, o plano B é trabalhar com que o plano A dê certo. Ótimo, que legal. Muito coach. E é legal. E é legal essa reflexão, né? Porque durante muitos anos ainda é olhado a arte como plano B, né? Assim, a pessoa, um hobby. Quer se tornar um músico, vamos lá, coloca como plano B, vai, escolhe outro trabalho, né? E acontece isso às vezes. Às vezes eu falo, a aluna chega e fala, o aluno, já aconteceu isso várias vezes, quero ser ator, quero ser atriz, tal. Mas minha mãe fala que não, é plano B, plano C e tal, né? E vai passando para trás desse sonho, né? E vai desanimando. Muito. Tipo, quando você vê a pessoa tá exercendo uma função digna e tal, porém Eles não não gosta e deixou de lado algo que né, ela poderia exercer no caso. Sim, exatamente. E é bem triste, assim, tipo, às vezes eu pergunto para minhas alunas, assim, eu falo, o que vocês querem ser quando crescer? Eu quero ser pediatra, eu quero ser, sei lá, cardiologista, eu quero ser esteticista, eu quero ser médica. Aí eu pergunto, mas por que vocês não querem ser bailarina? Não dá dinheiro, né? Você acredita também que, assim, depois de todos esses anos de preparo, hoje você está 100% preparado para ir para uma companhia? Ou você ainda precisa... Cara, eu acho que... Precisa desenvolver mais alguma coisa? Não, eu acho que para entrar numa companhia, assim, gostaria, legal, mas não é um objetivo meu. Acho que agora que eu tô focando mais em estudar mais o teatro, que eu faço faculdade, né, de artes cênicas, lá no Célia Helena, longe pra caramba, mas eu faço lá. E aprimorar esse lado, assim, porque meu pai sempre... Cara, meu pai, ele é o meu maior mentor, tá? Pra falar a verdade, assim. Muitas palavras que eu falo, assim, foi meu pai que foi ensinando dentro de casa. Eu vejo que você, assim, tem muita coisa. Conversando com seu pai, a última vez que encontrei ele falando, muita coisa que você tem vem dele, né? Muito, demais. Muita coisa. E é triste, mas é a realidade, né? Às vezes a pessoa fala, você faz isso, faz tal coisa, e ainda dança, sabe? Se eu falo que eu só danço, não tô desmerecendo,
Mas, infelizmente, no mercado de trabalho, talvez seja pouco, sabe? Sim. Um bailarino somente. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que ser bom em outras coisas, em outras vertentes, porque daí o povo fala, nossa, ele é bom aqui e ainda dança. Uau, é uma coisa complexa, porque você dançar bem já é uma coisa, não é difícil, claro que muita gente consegue, faz aula, você consegue, mas é um ganho muito grande, principalmente para o ator. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo nosso podcast sobre a profissão, sobre sua profissão, porque você falou uma coisa muito interessante, né? Que a, a arte é como plano C e D, e eu fiquei pensando aqui enquanto você falava durante esses anos todos como professor, realmente, né? E muitos anos, eu dei aula para muita gente já, e você é a única pessoa que veio na minha cabeça que até hoje carrega, né, a arte, porque a maioria das pessoas, igual você falou, tá no sexto, sétimo ano, oitavo ano, tá dançando e tal, mas quando chega no terceiro ano do ensino médio, já sai da dança, vou fazer faculdade, vamos pro Enem, sem problemas. Só que, imagina, todo esse tempo como professor, é triste ver, né? Só uma pessoa Demais. que eu tô vendo que carregou um legado desde criança, um sonho desde criança, né? Eu acho que eu devo muito também à minha família, né, como eu Sim. disse. Porque são meus maiores apoiadores, é da onde é a minha fonte, assim, sabe? Então, eu acredito que não teria como eu ser outra coisa. Não teria como. Eu lembro que até chegou no segundo ano do ensino médio, quando você voltou a dar aula pra gente, que eu tive meio um colapso, assim, intelectual, que eu falei, ai meu Deus, o que eu vou ser? Eu acho que eu vou seguir jornalismo, não sei se eu vou seguir a arte, assim, sabe? E você acendeu, você falou, por que não? Olha pra sua família, sabe? Sim. E daí eu agarrei e fui, sabe? E eu acho que ó, a mensagem, não que eu seja uma Não, mas assim, gigante, uma mensagem com aquilo, com toda a sua bagagem, que você tem uma bagagem, uma experiência. Essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, pais também que estão assistindo o nosso programa, que vão assistir, né? E também as partes que eu for colocar aí nas redes sociais, assim, o que você pode deixar para eles? Porque às vezes tem pessoas que estão em dúvida, né? E sentem no coração que devem continuar. Eu falei basicamente, uma das primeiras coisas que vem, não o Vitor artista, mas o Vitor pessoa, viva a vida rindo, que é uma coisa que meu pai sempre falou pra mim. Rir da desgraça às vezes é bom, rir de si mesmo, rir dos outros mais com educação. Mas rir do Edson, que tem cabelo branco, entendeu? Que tá aqui até hoje trabalhando com ele nas costas, que ele acha que ninguém vê quando ele passa na frente da câmera, entendeu? Mas viva a vida sorrindo também, não só pra você, mas pros outros, sabe? Eu acho isso muito importante. Não levar a vida muito a sério, você Exatamente. fala. Eu acho pra Você acha que as pessoas levar levam a vida muito a sério, às Eu vezes? acho. Hoje em dia o mundo tá muito técnico, né? Tem um cara que fez uma palestra no TED da USP, sabe? O Agnaldo Farias, não sei o nome dele agora. Mas ele falava que o mundo de hoje em dia está muito mais técnico. E onde fica a criatividade do artista? Se ele está muito técnico e tem que seguir uma receita. Não, claro que não. Nenhum momento foi assim, por que agora vai ser, sabe? Então esse é o recado. Estude, saiba Se quanto é prepare, X né? mais Y. Saiba, se calcular prepare. uma radiação, que você vai precisar disso depois. Mas saiba fazer uma pirueta também bem feita, para o seu professor de dança, seu professor não ficar triste. Saiba esticar os pés. É isso que eu digo para vocês. Saiba usar camisetas diferentes da Grove. Ai, meu Deus do céu. Porque a gente saiba usar, entendeu? Vitor, gostaria de te agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Gente, é um pix. Fico agradecido. Né? Depois a gente dá um abraço a você e agradece, né? Mas antes de terminar o nosso programa, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores. O primeiro deles é o International School, né? Um grande apoiador do colégio. E o segundo apoiador é o Sistema SAS, né? Que também apoia o colégio aqui e é um parceiro do Pode Saber. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Eu te espero no nosso próximo episódio, que você não pode perder. Tem os 2 primeiros lá no YouTube também, Mas isso aqui tá bem com a legal. nossa diretora mantenedora e também com o nosso professor Souza. E esse episódio que estará disponível para vocês. Maravilhoso. Com o Vitor Hugo Tomazu. Bom, obrigado, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.